Sejam bem-vindos à Terça dos Empreendedores. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e é empreendedor, você está no lugar certo. Aqui a gente está fazendo uma série de vídeos comentados sobre o e-book Guia Prático para o Instagram, um passo a passo para empreendedores. Se você quiser adquirir o e-book, é só clicar no link da descrição do vídeo. Estamos aí fazendo uma série de aula, essa é a aula 12. Se inscreve no canal para poder acompanhar também as próximas aulas. Na aula passada a gente falou sobre branding e nessa aula a gente vai falar sobre identidade visual. Vamos dar continuidade. A identidade visual, como falamos na aula anterior, ela é um dos quesitos do branding. Então, ela é a parte visual da sua marca. É a parte mais tangível, que a gente consegue ver a aplicação do brand em si. A identidade visual ela é composta por elementos gráficos e, claro, visuais, para que você consiga identificar a sua marca e é elas que vão comunicar toda essa parte conceitual que você construiu até aqui. Dentro da identidade visual, nós temos ali outros elementos. Eu vou falar sobre 3 principais e algumas outras que também compõem. Mas é claro que a identidade visual é uma parte muito complexa de criação da sua marca e que, se você tiver recursos financeiros para isso, eu sugiro que você delegue essa tarefa. De verdade, eu não indico que você mesmo crie. Mas é claro, no começo a gente faz dessa forma. Só que esteja ciente que, a partir do momento que você puder, você vai pagar alguém para poder criar essa parte visual da sua marca. E aí então você consegue fazer o investimento mais pesado na parte de materiais gráficos para que você não tenha ali um prejuízo muito grande. Como, por exemplo, eu tive. Eu criei a minha primeira empresa, a Lamar, e só depois de quase 3 anos que eu fui criar a identidade visual com uma pessoa especializada. Desde então, eu mesma criei ali dentro do Canva, fui fazendo as minhas coisinhas, só que eu fiz toda a parte de material gráfico. Então, eu fiz as caixinhas, fiz as garantias, tudo dentro dessa identidade visual. E quando ela mudou, eu perdi esse material gráfico que eu já tinha feito e que daria para poder aproveitar. Então, pense nisso na hora de criar sua marca, se você mesmo for criar sua marca agora, nesse primeiro momento. Dá uma economizada aí nos materiais gráficos para que você consiga, então, dar o primeiro passo e fazer esse investimento. É sério, vale muito a pena, porque você precisa de algo personalizado. Você vai criar uma identidade. Identidade, gente, é algo único, algo que é só da sua marca. E outra coisa, você vai registrar isso futuramente. Você não pode registrar uma logotipo feita dentro do Canva quando você utiliza outros elementos do Canva, porque todos os elementos lá dentro, eles têm os direitos autorais. Então você não consegue registrar por conta disso. Então é sério, é um investimento que vale a pena. E quais são esses 3 elementos principais ali da identidade visual? Eu separei em logotipo, paleta de cores e tipografia. São 3 elementos que você precisa ter para poder criar ali suas primeiras artes gráficas dentro do Instagram, por exemplo. O logotipo é a representação visual da sua marca. Ela pode ser composta por um ícone e por uma tipografia, ou os dois juntos. Assim como, por exemplo, é a logo da Um.Market. Vou deixar aqui para vocês verem. A gente tem aqui o nosso sol, que é o nosso ícone, e a parte escrito, né? E embaixo marketing, que é a parte tipográfica dessa logo. Então, juntando os dois, nós temos essa logotipo oficial. É claro que eu posso utilizar somente a parte do ícone, somente a parte tipográfica, mas dentro aqui dessa apresentação da marca, nós temos os dois juntos. A paleta de cores, ela vai trazer essas sensações e é muito importante que você escolha com sabedoria quais serão as cores que vão compor a sua marca, porque essas sensações elas geram emoções nos seus consumidores. O vermelho, ele gera esse senso de urgência, um pouco mais impulsivo. É por isso que ele está muito relacionado ao nicho de comidas, assim claro como, por exemplo, a marca mais famosa de comida que temos, que é o McDonald's. Então, o vermelho e o amarelo, eles geram essa sensação de urgência. Mas o vermelho, ele também está associado ali à paixão, à sensualidade e também à morte. Então, é uma cor que você deve tomar cuidado na hora de usar, porque ela pode ter vários significados. O alaranjado e o amarelo, eles já trazem um pouco mais essa juventude. O alaranjado ele vai trazer uma parte mais criativa, mais receptiva, mas também comunicativa e uma ação maior. O amarelo, ele traz uma claridade, uma luz, um sol, uma inteligência.
e um pouco mais desse tom de alerta também. Já o verde significa vida, fertilidade, muito utilizado para marcas relacionadas à natureza, então tá ligado ali à ecologia e traz a sensação também de tranquilidade. O azul, ele também traz a sensação de tranquilidade, de calmaria, gera um senso de autoridade e também de racionalidade. O violeta, o roxo, ele tá ligado a uma parte um pouco mais mística. Também traz uma sensação de força, de lealdade. O marrom está muito associada a uma densidade maior, à natureza e também a uma certa riqueza. Mas também é uma cor que você deve tomar cuidado para poder compor ali com outras cores também. O preto, ele traz uma sensação de riqueza, de luxo, de poder e também de elegância. O branco é uma pureza, uma sabedoria, paz, verdade. Mas existe uma psicologia das cores. Então é legal que você estude e aprofunde mais nessa parte de psicologia das cores para poder entender como que você pode utilizar as cores dentro da sua marca. Porque depende muito do contexto também que elas estão sendo utilizadas, os tons que você está utilizando, né? Dependendo se é mais claro, se é mais escuro, para atingir ali o seu real significado. A tipografia, ela é um outro elemento bem importante dentro da sua identidade visual. E aí você vai escolher uma tipografia para poder utilizar dentro dos seus textos ou até duas tipografias para você conseguir fazer um contraste legal entre as duas. E existem alguns tipos de tipografia. A tipografia serifada e a não serifada, por exemplo, elas têm significados diferentes. Então, a tipografia serifada, ela vai trazer umas pontinhas ali nas letras que traz uma sensação, tudo que é pontiagudo, na verdade, né? Aí já entra também a parte de psicologia das formas. Tudo aquilo que é pontiagudo ele vai trazer um senso de não natural para nós. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que tudo aquilo que é pontiagudo pode nos ferir. Então, ele meio que toma um certo tipo de cuidado com relação a essas formas pontiagudas. Mas não necessariamente uma fonte serifada vai ativar isso em você. É mais uma parte do neuromarketing mesmo que eu estou falando. Mas as fontes serifadas, elas vão trazer uma feminilidade maior. Então, é legal também que você pare para poder pensar na hora de utilizar. Ela traz uma elegância, enfim, dá pra gente escolher ali de uma forma interessante, uma fonte serifada e uma fonte sem serifa para a sua marca, por exemplo. Isso não é uma regra, tá? As duas podem ser não serifadas, por exemplo. E se você tem ali uma fonte que tem uma família muito grande, que significa que é uma variação grande da mesma fonte, como por exemplo, você tem ela fina, você tem ela regular, média, ela bold, extra bold. Então você tem ali uma variação grande de uma mesma fonte. Elas também são maravilhosas para a gente conseguir fazer contrastes com a mesma fonte. Contraste significa que você vai colocar, por exemplo, as palavras-chave do seu texto, você vai deixar em negrito. Então, isso vai trazer um contraste maior dentro do texto que você for construir. E claro, tá, gente? Escolha tipografias legíveis. Se você escolhe uma tipografia que não vai ser legal para você utilizar no seu dia a dia, isso vai dificultar mais do que facilitar a sua vida, por mais que ela seja uma fonte super bonita. Então é legal você tomar um certo cuidado ali com relação a essa escolha. E claro, gente, tudo isso aqui que eu tô falando, o logotipo, a paleta de cores, a tipografia, são coisas que você vai escolher para poder tornar um padrão da sua marca. E você vai repetir isso sempre. Quanto mais você repetir, mais a sua audiência vai entender que se trata da sua marca quando ela vê uma publicação. Ela começa a associar a tipografia, as cores, o logotipo à sua marca, à sua identidade. Então, quanto mais você conseguir repetir esses padrões, melhor vai ser. Outros pontos que eu trouxe aqui dentro do e-book são a parte de padrões, ícones e outros elementos como patterns. Os patterns são elementos que eles têm ali um padrão que pode ser geométrico, abstrato, tem diversas formas e depende muito de como que você vai utilizar isso dentro da sua marca, para poder colocar ali no fundo das suas publicações, ou até mesmo um papel na sua loja física, dentro de um banner, no site. Então, são patterns que você pode agregar também à sua identidade visual para poder sempre repetir. Isso também vai gerar um senso ali de padrão
dentro da sua identidade visual. Um outro ponto que você deve se atentar são as escolhas das imagens e também da fotografia. Essas imagens, elas vão compor ali a sua identidade visual. Então, por exemplo, dentro da criação de uma publicação, na hora de escolher os elementos que você vai utilizar, escolha aqueles que estão mais próximos dentro desse universo da sua marca. Porque é isso. A identidade visual é você criar o universo da sua marca. Então, todos esses elementos, eles precisam conversar entre si e estarem ali de uma forma harmônica. As imagens também vão compor esse universo. Então, eu trouxe ali alguns exemplos de imagens mais orgânicas ou até mesmo editorial. O editorial, ele já traz uma parte mais de estúdio e tudo mais. Se você vai trabalhar dessa forma, ou ali não, de uma forma um pouco mais orgânica, até mesmo artística. E isso traz um ponto de identificação que vai ali dialogar dentro do universo da sua marca. Gente, isso daqui é uma aula, tipo, introdução à identidade visual. Se você está pensando em fazer a sua própria identidade visual, eu sugiro que você estude muito, muito, muito mesmo antes de chegar numa identidade visual que você olha e fala: ah, ok, agora eu vou utilizar. É uma parte que você deve investir, porque é isso que vai trazer vida à sua marca. Então, tudo aquilo que a gente construiu até agora, a parte de missão, visão, valores, tudo isso foi na parte conceitual. As pessoas ainda não estão visualizando isso, elas vão visualizar agora, a partir da criação de uma identidade visual. Então, vale a pena fazer esse investimento. Se você gostou desse vídeo, curta, siga a gente no canal, compartilhe com um amigo ou compartilhe nas suas redes sociais e marque aqui ao ponto marque. Se você quiser saber mais sobre o e-book, o link está aqui na descrição, ou até mesmo se você quiser saber sobre os nossos serviços de identidade visual e branding, o nosso contato também está aqui na descrição. Na próxima aula eu vou trazer para vocês um exemplo real, prático que fizemos de um brand e de uma identidade visual. Até para vocês conhecerem também um pouquinho dessas diferenças desses projetos. E depois vocês comentem aí o que vocês acharam desse cenário. Se a gente mantém, se não mantém, tô fazendo os testes aí. Ou se é melhor a parede branca, ou, enfim, se já teve algum outro cenário que vocês gostaram também. No mais é isso, obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.